Olá, saudações de paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é Clodomir Jardel Gaio e está começando mais um Vida Bem Pensada, Vida Abençoada. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso trabalho, que por certo Deus vos abençoará. E desde já, quero agradecer a cada um e cada uma que está inscrito no canal, que está compartilhando, que está divulgando o nosso material. Que Deus possa vos recompensar, vos abençoar em tudo. E no tema de hoje, amados, sem delongas, vamos adiante. Uma reflexão rápida, sucinta, para te abençoar, para te fazer compreender cada vez mais as verdades da Bíblia Sagrada, as verdades da Palavra de Deus. Hoje vamos compreender ou buscar entender sobre Jesus. Quem é Jesus? O texto base encontra-se no livro de João, capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada dos cristãos. Nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que apenas neste versículo nós temos uma discussão, nós temos um assunto para trabalhar que nos levaria quase que a tarde toda. Perceba, Deus deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho de Deus? O que é crer para que possamos ter a vida eterna? Podemos viver eternamente? Já surge aqui um contexto, uma reflexão, um pensamento, um diálogo que pode levar até horas. Mas, claro, não nós apenas por alguns minutos iremos conversar a respeito de Jesus Cristo. Jesus surge apenas no Novo Testamento, como está escrito no livro de João? Não. Jesus Cristo ele surge desde o livro de Gênesis. Poxa, como assim? Jesus no livro de Gênesis? Claro, quando Deus cria todo o universo, Deus não o faz sozinho. Perceba que a Bíblia nos apresenta que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus Pai é o Eterno, é o El Shaddai, é o Alcancana, o Adonai, o Senhor dos Exércitos. Ele é o superior. Deus Filho é Jesus Cristo. Uma imagem de Jesus Cristo é descrita lá no livro de Provérbios, no capítulo 8. Jesus Cristo é a sabedoria que estava com Deus, que era o deleite de Deus, que aprendia tudo de Deus, que estava com Deus mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes da separação do céu e das águas, mesmo antes de tudo ser feito, a sabedoria estava com Deus e esta sabedoria é Jesus Cristo. Poxa, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o ser de Deus, é a essência de Deus. Perceba que na filosofia nós temos uma disciplina, e é recorrente, alguns podem ter ouvido falar, sobre a ontologia, que é o estudo do ser, o estudo da essência das coisas. O Espírito Santo é o ser de Deus, é a essência de Deus. Quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, como é descrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa, plural. Deus não estava sozinho. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus cria a humanidade para habitar no mundo, Deus cria obviamente uma casa, porque Deus jamais faz algo imperfeito ou inacabado. Quando Deus faz Adão e Eva, quando cria Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão, ele oferece e dá o jardim do Éden para que lá eles habitassem. O local doméstico, a casa deles era o jardim do Éden. No jardim do Éden eles tinham um alimento, tinham um abrigo, tinham alguns animais domésticos que era para a recreação e para a sobrevivência deles. Mas de fato, tudo na nossa vida possui limites. Perceba que mesmo vivendo no jardim do Éden, eles receberam algumas incumbências, receberam alguns mandamentos. Por exemplo, primeiro, que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comesse, certamente morreriam. Outro mandamento era que não trouxessem nada de selvagem, nada de fora do jardim do Éden para dentro dele, porque o que tinha no jardim do Éden já era o suficiente para eles viverem e sobreviverem. Olha só, aqui nós vamos fazer uma análise rapidinha de como surge o pecado original, porque é devido ao pecado original que Deus dá o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para padecer por mim e por você na cruz do Calvário. Perceba que estamos em Gênesis e já demos um pulinho grande lá para o Novo Testamento. Olha só, quando Adão e Eva passam a desbravar
o mundo que Deus criara, eles passam a se deparar com alguns animais selvagens. Dentre eles, a serpente, que, segundo os rabinos, segundo a Cabala, era um animal que caminhava, que detinha a mesma estrutura vocal do papagaio. Perceba que o papagaio, ele tem como se fosse um raciocínio, ele consegue concatenar e guardar informações e repetir aquilo que ele ouve. Por isso que o papagaio consegue falar e forma algumas frases. Ele é limitado, ele possui uma memória limitada. E assim era a serpente. Ela, ao ouvir Adão e Eva falarem, ela começou a guardar aquelas palavras e repetir. Isso chamou muito a atenção de Eva. Além de ser um animal que poderia repetir aquilo que Eva falava, ele saltava de algumas árvores para outras, e ao saltar, o brilho do sol na sua pele refletia e formava um arco-íris, formava uma luz, formava algo incandescente. E isso fez com que Eva gostasse cada vez mais da serpente, fazendo com que ela levasse para dentro do jardim. Lembre-se que era um mandamento de Deus, não levar nada de fora do jardim para dentro dele. E, ao fazerem isso, ela abre mão dos animais domésticos que Deus tinha dado e passa a trazer um animal selvagem para dentro de casa. Ao trazer esse animal selvagem para dentro de casa, automaticamente Deus se afasta. A gente percebe isso quando Adão e Eva pecam, quando a serpente é usada por Satanás para fazer com que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao comerem, eles perdem a glória, perdem o sentimento, perdem a intimidade com Deus, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao visitar o jardim, quando Deus vai visitar o jardim, ele chama por Adão e Eva. Eu lhes pergunto, aquele que visita, mora contigo? Aquela pessoa que vai visitar você, ela costuma estar sempre na sua casa? Se uma pessoa vai visitar, ou se uma pessoa vem me visitar, obviamente ela não mora comigo, ela não está comigo. Perceba que no início, Deus estava intimamente ligado com Adão e Eva. Devido ao pecado, devido à desobediência, Deus se afasta. E assim acontece na nossa vida. Quando nós escolhemos coisas de fora do mundo, quando nós escolhemos as coisas que parecem ser mais bonitas, que parecem ser mais estéticas, ou têm algo a nos oferecer, melhor do que aquilo que Deus nos dá, Deus se afasta. E por isso, Adão e Eva pecaram. Porque eles buscaram lá fora do Jardim do Éden, buscaram fora do doméstico, fora da vida, daquilo que Deus tinha lhes oferecido, para trazer para dentro de casa. Quando nós trazemos o mundo para dentro da nossa casa, automaticamente nós esquecemos de Deus. Nós buscamos fazer aquilo que o mundo quer. Adão e Eva naquele momento faziam aquilo que a serpente queria. E ao fazerem isso, Satanás se utiliza dela e faz com que eles pecassem, faz com que eles errassem. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa Adão e Eva. E como é que ele vai perdoar Adão e Eva? Sacrificando o animal doméstico que Deus tinha dado a eles. Qual era o animal doméstico que Deus tinha dado a Adão e Eva? Um cordeiro. E Deus sacrifica o cordeiro para dar a eles vestes e perdoar os seus pecados. Percebam que na Bíblia Sagrada não há sacrifício sem derramamento de sangue. O sangue deve lavar o pecado da humanidade. O sangue foi derramado para perdoar Adão e Eva. O sangue foi derramado para libertar o povo do Egito. O sangue foi derramado por Jesus Cristo para libertar você e eu dos nossos pecados. Porque a Bíblia nos fala lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que toda a humanidade pecou e destituída está da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos da glória de Deus, nós precisamos de uma nova oportunidade. Nós precisamos ser remidos, nós precisamos ser comprados novamente. Percebam que Jesus Cristo, ele aparece em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam a respeito do Messias, falam a respeito do Salvador do mundo, os 66 livros da Bíblia Sagrada. Quem é Jesus de fato? Jesus é o remidor, é o Salvador da humanidade. Ele deu a sua vida por mim e por você. Percebam que o nosso Deus é tão sublime, que ele desce do céu e se faz humano. Se faz humano em Jesus Cristo, porque Jesus é Deus e vive com os humanos, sofre com os humanos. Ele tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que você sente, Jesus Cristo sentiu. Mas ele foi fiel a Deus. Ele obedeceu os mandamentos de Cristo. Não fez como Adão e Eva, trazendo o selvagem, trazendo aquilo que é do mundo para dentro de si. Ele buscou ter intimidade com Deus. Orava, buscava, jejuava. Ele tinha intimidade com o Eterno. E por que Jesus Cristo vem à humanidade?
para nos redimir, para nos ensinar. Nos ensinar o quê? Que é possível sermos felizes, que é possível termos a vida eterna. Porque quando o ser humano erra, porque quando o ser humano peca e ele perde a glória de Deus, ele se torna afastado. Há uma ruptura entre a presença do Eterno. Porque quando Deus faz o homem e a mulher, ele faz mortal, podendo tornarem-se imortal ao comerem do fruto da árvore da vida. E o fruto da árvore da vida foi, obviamente, quando o homem peca, né, foi retirado do jardim do Éden. Perceba que quando Jesus Cristo vem à Terra, quando ele nasce de uma virgem, como é descrito no livro de Mateus e também em Lucas, Jesus Cristo vem com uma única finalidade: trazer a salvação à humanidade, trazer a felicidade à humanidade, trazer a paz à humanidade. Mas o homem sempre buscou sozinho encontrar a paz, encontrar a felicidade, encontrar a estabilidade social. Nós percebemos isso com Platão lá na Antiguidade, por volta de 300 anos antes de Cristo, quando ele escreve a obra A República, onde ele institui uma forma de governo, onde a res pública, a coisa pública, o governo público deveria buscar apresentar uma estabilidade e uma vida melhor para as pessoas. Aristóteles, quando escreve a Política por volta de 310 a.C., ele apresenta dizendo o seguinte, que o homem deveria participar das decisões do Estado para buscar trazer felicidade para todos e assim havendo a estabilidade social. Mais adiante, nós vemos com os iluministas por volta de 1700 do século XVIII, onde eles dizem o seguinte: a razão deve imperar na vida humana e com ela nós buscaremos encontrar a felicidade, porque se as pessoas usam a razão, elas sempre farão aquilo que é bom. Nós percebemos que isso não acontece. A República, o Estado não fornece ou não nos dá a felicidade plena, não nos dá a estabilidade, a política não nos proporciona uma segurança, o uso da razão nem sempre nos deixa felizes e mais adiante ainda, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu um personagem chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele apresenta e diz o seguinte: qual é a ideia e qual a teoria dele? Que a paz é o único fundamento que revoluciona a humanidade e que nos proporcionará uma vida tranquila e feliz. Perceba que ele, Mahatma Gandhi, apresenta a paz como fundamento de toda a felicidade humana. Mas nós vivemos uma guerra mundial, nós vivemos a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos um estado de guerra constante, como dizia Thomas Hobbes, o homem é motivado pelas suas paixões e busca sempre satisfazer a si mesmo, e ele não leva em consideração a paz do outro, o sentimento do outro, sempre quer fazer aquilo que lhe agrada. Portanto, a paz que o humano cria, portanto, os conceitos que a humanidade cria, não proporcionam a nós uma felicidade ou uma tranquilidade. Perceba que todas as criações humanas, todas as teorias humanas, elas não proporcionam na humanidade uma felicidade plena, não proporcionam a nós uma estabilidade social. Só existiu uma única pessoa que pôde proporcionar a possibilidade da felicidade, a possibilidade da estabilidade social extrema, no sentido de uma vida boa. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, desde Gênesis, o que ele buscou fazer? Oferecer a sua vida, perdoar os nossos erros e os nossos pecados. Mas não só perdoar e nos oferecer a possibilidade da vida eterna para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus nos ensinou o caminho do perdão, para que pudéssemos perdoar os nossos semelhantes. Nos ensinou o caminho do amor, para que pudéssemos amar o nosso semelhante. Nos ensinou o caminho da misericórdia, para que pudéssemos ter misericórdia do nosso semelhante. Nos ensinou o caminho do conhecimento, e o princípio do conhecimento é o temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos aquilo que a palavra nos diz, os mandamentos, nós somos felizes, nós não prejudicamos o nosso semelhante. Jesus Cristo, quem é Jesus? É o homem que deu a vida por mim e por você. Jesus Cristo foi o Deus que se fez humano e padeceu na cruz do Calvário para nos dar uma nova oportunidade. Jesus Cristo, ele deu a sua vida, ele apregoou ensinamentos, exortou a humanidade para que se arrependesse para que buscasse a segui-lo, para que pudéssemos ter, olha só, uma vida diferente. A vida que o mundo nos oferece, a vida que o mundo selvagem nos oferece, nos distancia de Deus, nos leva ao fracasso. Mas a vida doméstica, a vida do jardim do Éden, a vida com a presença de Deus, nos possibilita a intimidade. E esta intimidade nos produz esclarecimento, porque quando nós temos intimidade com Deus, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Isto é, o ser de Deus está em nós. Quando o ser de Deus está em nós, nós passamos a ser governados pelo Espírito. Perceba que o humano ele é dividido entre três partes. Olha só, o físico, que é o corpo, a alma e o espírito. O físico é o corpo
né? Aos nossos músculos, aquilo que é sensível e tateável. A alma corresponde às questões volitivas e emocionais do humano. O espírito, aí entra três fundamentos, três princípios ainda do espírito, que é o espírito humano, o espírito de Deus e o espírito maligno. O espírito humano, ele está com o homem desde quando nasce. O espírito de Deus também, mas a partir da determinada idade, conforme as nossas escolhas, as nossas influências, o Espírito de Deus passa a imperar sobre o espírito humano e, obviamente, o espírito maligno impera naqueles que desobedecem a Deus e naqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito de Deus passa a imperar na nossa vida, ao legislar, ao governar a nossa vida. O Espírito de Deus nos produz esclarecimento, e este esclarecimento nos dá um entendimento maior sobre as nossas escolhas e sobre aquilo que devemos fazer e como devemos agir. Poxa, quem é Jesus? Jesus é o nosso amigo, é aquele que está sempre ao nosso lado. Jesus Cristo é aquele que nos proporciona a verdadeira sabedoria. Jesus Cristo é aquele que deu a vida por mim e por você, e podemos assim entender que Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade, somente por Ele poderemos ter a vida eterna. Perceba que o espírito humano, ele é eterno, mas a carnalidade, o físico, não. Somente ao escolhermos a Jesus Cristo, nós estamos escolhendo passar a eternidade com Ele. E você, amigo, escolherás passar a eternidade com quem? Com o inimigo? Com Satanás no lago de fogo, como diz o livro de Apocalipse? Ou escolherá passar a eternidade com Jesus Cristo, vivendo na Nova Jerusalém, vivendo com o eterno Criador? Percebam que hoje podemos entender que Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo para nos dar uma nova oportunidade, porque estávamos desgarrados, estávamos perdidos, estávamos largados a esmo, soterrados nos nossos erros e nas nossas maldições. Mas o sublime e eterno Criador do universo possibilitou que nós tivéssemos uma nova oportunidade. Jesus Cristo, quando vem à Terra, padece por mim e por você. Sofreu na cruz do Calvário. Morreu a morte de cruz no meu lugar, no seu lugar. Portanto, que possamos ser cada vez mais amigos de Jesus Cristo. Que possamos cada vez mais seguir os ensinamentos do Senhor. E onde estão os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo? Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Amados, que Deus possa vos abençoar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Que Jesus Cristo possa ser o nosso amigo, possa ser o nosso fiel companheiro. Lembre-se, ore, clame, agradeça, engrandeça a Jesus Cristo. Porque se estamos vivos, porque se temos a possibilidade da vida eterna, é graças ao Eterno. E como é que nós conseguimos alcançar a vida eterna? É reconhecendo a Jesus Cristo como nosso único Salvador. É confessando a Ele os nossos erros e os nossos pecados. Perceba que a Bíblia, em nenhum momento da Bíblia Sagrada nos é apresentado que devemos confessar os nossos pecados aos homens ou a pessoas. A Bíblia nos exorta que devemos confessar os nossos pecados a Deus, unicamente ao Eterno. Portanto, que você possa ser abençoado, que você possa nesse vídeo, podemos entender e compreender um pouquinho mais sobre quem é Jesus, qual foi a sua finalidade sobre a vinda dele na terra, que é nos salvar, que é nos dar uma nova oportunidade. Que Deus possa vos abençoar, possa vos guardar, possa vos encher do Espírito Santo para que vocês sejam esclarecidos cada vez mais. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana. Até a próxima oportunidade. Até lá, na paz do Senhor. Um abraço!